Depois pega uma água para mim. Olá pessoas, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gunter Graff e hoje a gente vai fazer mais uma live incrível. Com vocês aqui comigo vai estar o Luiz Ricardo Assis. O Luiz, ele é treinador de inteligência emocional, ele é palestrante, coach, MBA em gestão de projetos e ele é formado em física pela Universidade Federal do Paraná. Olá Luiz, ele já chegou, vamos colocar ele aqui na live com a gente. Vamos convidá-lo para participar. Muito bem. O Luiz, ele vai falar para a gente como é que a gente pode mudar o nosso padrão de escassez para riqueza. Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Gunter. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande mesmo estar com vocês aí. E já quero agradecer a todos, né? Porque vocês podiam estar maratonando aí qualquer uma Netflix, podiam estar vendo uma novela, fazendo qualquer outra coisa, né? Mas não, vocês estão aqui buscando um conhecimento. E é isso que a gente está aqui hoje para passar alguma coisa para vocês. O que a gente tem de conhecimento, e a gente espera realmente que vocês aproveitem bem o que a gente vai estar falando, porque tanto o Gunter quanto eu estamos aí numa jornada realmente em busca do conhecimento, mas que também tem um foco muito nas pessoas, porque quando a gente entra nesse mundo realmente de inteligência emocional, o foco maior é as pessoas mesmo. E esse é o caminho que a gente está seguindo. Então aproveite, vamos compartilhar, clique no aviãozinho ali, compartilhem para os amigos, chama o pessoal aí, vamos lá. Muito bom, Luiz. Eu estou fazendo exatamente isso, tá? Eu estou clicando aqui no meu aviãozinho, estou clicando em enviar para as pessoas. O Instagram coloca aqui as 30 pessoas que a gente costuma conversar mais. E aí essas pessoas vão receber esse aviso e elas decidem se entrar ou não. E se elas não entrarem, está tudo certo. E mesmo que ela entre, se elas perceberem que o assunto não é o assunto que elas querem ver agora, também está tudo certo, não é verdade? Tá tudo certo, com certeza. Muito bem. Então, pessoal, se vocês puderem fazer a mesma coisa, clica no aviãozinho aí, convida o resto do pessoal. Eu vou pedir, ô Luiz, para você se apresentar, falar um pouquinho mais de você. Quando você chegou, eu estava falando que você é treinador de inteligência emocional, é coach, palestrante e MBA em gestão de projetos e também formado em física pela Universidade Federal do Paraná, não é isso? É isso mesmo. Cara, conta assim, como assim, formado em física para trabalhar agora com inteligência da palestra, tanto assim de áreas tão humanas, hein? Fala um pouquinho isso aí pra gente. Pois é uma jornada, né, meu amigo? Você veja bem, se você for pensar, né, a física, né, é muito técnica, uma ciência, né? E geralmente as pessoas, né, formadas em áreas de exatas são pessoas mais introvertidas, né? Bem comum, né? As pessoas que gostam de ficar mais reservadas, estudando, muitas vezes tem aquela imagem de ficar fechado num quarto, né? Mas também tem o lado oposto disso. Por exemplo, quem é formado em física está ligado à educação, está dando aula, está passando um conhecimento. E esse tem um propósito de levar a educação, de melhorar a vida das pessoas. Então, é muito isso, sabe? Então, eu acho que eu tive, assim, uma coisa, assim, que me ligou à física. Eu gosto, né? E eu vou explicar por que eu gosto, mas também essa possibilidade que me deu de poder levar conhecimento para as pessoas, de poder mudar a vida das pessoas. Ou seja, a minha intenção de ajudar e poder mudar e transformar já vem de um tempo atrás, de um bom tempo atrás. Então, é ali que começou tudo. Fantástico, incrível. Eu acho que eu nem te falei, mas eu também sou de exatas, eu sou analista de sistemas. Então, minha vida inteira também eu sempre trabalhei com computação, com lógica, desenvolvimento. E aí já tem alguns anos também que eu venho estudando, né, o ser humano, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano. E agora, com essa pandemia, não sei se é o caso, mas com essa pandemia resolvi cair de vez no assunto e é a hora, é agora. É verdade. E eu acho que para nós é talvez muito mais desafiador, né? Para quem é formado na área de tecnologia, exatas, com certeza, porque o nosso mundo é esse mundo um pouco mais introvertido, né? E a gente acaba tendo que realmente ultrapassar.
E o que me levou muitas vezes a ultrapassar isso foi a minha jornada. É, e eu até vou contar agora uma história breve para quem não me conhece ainda, e para quem está entrando agora, sejam bem-vindos, né? Meu nome é Luiz Ricardo e eu sou formado em física, depois sou formado em MBA, treinador de inteligência emocional, coach, palestrante, e tudo isso eu não estou falando para me gabar aqui, não é isso. Na verdade, foi tudo uma jornada que todos nós podemos perseguir e seguir, né? A minha jornada, eu segui essa jornada, foi por busca de conhecimento. Eu sempre fui muito curioso, né? E a física, por exemplo, é estudar o projeto de Deus, né? Isso sempre foi na minha cabeça. A física, eu quero entender matemática, física, porque eu achei tão interessante isso, e para mim isso faz parte do projeto de Deus, entender o projeto de Deus. Eu sempre tive ligado muito nisso, sabe? Então, foi isso que me levou a essa jornada. Mas eu vou te dizer bem específico quando isso começou, na verdade. Vou ser mais específico, para dizer bem a verdade. Tudo isso começou diante de uma situação que é muito comum para todos nós. Nós temos todos os nossos pais e os nossos parentes mais próximos, a nossa família, e eles fazem, mesmo que sem querer, uma programação mental na nossa mente. Eles programam nós, eles colocam um software na nossa cabeça, eles fazem toda a Sem programação. dúvida. Isso começou para mim, que eu me lembro muito bem, dos meus 6 para os meus 7 anos. Veja como é interessante. A minha mãe, na simplicidade dela, porque eu sou de uma família bem humilde, meu pai ganhava um salário mínimo nessa época, então era uma vida bem simples mesmo, né? E a minha mãe, na simplicidade dela, resolveu fazer uma programação para ver o filho dela, de repente, mudar de vida, sair daquela situação, eu não quero que meu filho esteja, de repente, nessa escassez. De repente, a intenção dela foi muito boa. E até vou Uhum. dizer, a programação mental dela, que fez em mim, naquela época, e que funcionou muitos anos da minha vida, não foi das piores, né? Mas sim, teve limitações, me deixou limitado. E eu fiquei meio preso e eu precisei realmente desenvolver essa parte de inteligência emocional para destravar, para sair disso aí. Então você veja como é importante. O que os pais nos falam para os filhos é fundamental. Nós estamos estudando, estamos buscando conhecimento. Quem está aqui hoje nessa live está buscando conhecimento. Você tem que pensar no que você vai falar para o teu filho. Cuidado. Crenças limitantes com dinheiro. Dinheiro é sujo. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma fechadura do que um rico entrar no céu. Esse tipo de crença limitante terrível que nos persegue e que faz pensar que rico é rico porque roubou, porque é ladrão, porque enganou pessoas, porque explorou o pobre. Isso são crenças que a gente cresce que isso vai travando, né? Mas a minha história, que começou aos 7 anos de idade, que a minha mãe me programou, foi a seguinte: minha mãe dá uma possibilidade para o meu filho melhor. Vou falar para o meu filho fazer um curso profissionalizante. E ela falou isso para mim aos meus 7 anos de idade. Filho, faça um curso profissionalizante, porque vai ser muito legal, você vai aprender umas coisas. Olha, cara, uma criança de 7 anos, eu lembro disso como se fosse ontem. Vai ser muito legal. Você vai aprender coisas legais, você vai mexer com máquinas que vão fazer peças, você vai poder fazer, por exemplo, uma mãozinha fazendo joia. Isso, nossa, que legal. Eu fiquei pensando, criança, né? Nossa, que legal isso. Isso deve ser muito legal. E melhor, filho, você vai ter um bom salário, você vai ter uma vida melhor, você vai estar melhor. Então, aquilo lá entrou na minha cabeça. E eu realmente pensei naquilo e falei, não, mas tudo bem, eu tinha uma criança de 7 anos, né? O que eu podia fazer? Naquela época eu só achei muito legal e tudo bem, né? Mas os anos foram passando. Essa mesma época eu também me interessei por música, inclusive tem um violão atrás, não sei se você está dando para ver direito, tem um violão, e eu me interessei por música também nessa mesma época. Eu tinha um avô lá que tinha violão e tal, e eu peguei e foi paixão à primeira vista. Quis muito, mas nós éramos muito simples, e naquela época a minha mãe falou, olha, não dá, filho, para comprar, nós não temos dinheiro. Você veja como a gente vai, a falta de dinheiro, né? A escassez, como as coisas vão pegando. Não dá.
E eu, mãe, quero, mas tudo bem. Daí uma hora eu desisti, fui brincar com as minhas latas, que é o que a gente tinha para brincar. A gente fazia nossos brinquedos, né? Não tinha tanto brinquedos, a gente fazia de madeira, de lata, e fazia e se divertia. A gente se divertiu muito mesmo. Mas isso eu fiquei. Depois, você vê que as coisas não foram. Eu não esqueci. E quando chegou mais ou menos, ao menos 10 anos, aí eu queria um acordeon. Porque a música, eu estava com o negócio da música dentro de mim também. Eu sempre tive, né? E daí eu criei um acordeon. Mas pior ainda, né? Se um violão era caro, imagina um acordeon. É muito mais caro, 3, 4 vezes mais caro. E daí eu acabei, não. A minha mãe, não dá, filho, não tem dinheiro, não vai dar. Tá bom, deixa pra lá de novo. Mas daí eu continuei, né? Quando chegou aos 13 anos, mais ou menos, eu de novo pedi. Ah, mãe, eu quero um. Só que daí já era adolescente, eu quero uma guitarra. Agora eu quero uma guitarra, mas não quero mais violão. Uma coisa. Agora é minha vez de explodir e estourar no mundo, né? E tudo bem, eu fui lá, pedi. Mas olha, eu fiquei 2 anos pedindo para minha mãe. E nessa época meu pai já tinha um emprego melhor, já não ganhava mais um salário mínimo, ganhava um pouco mais, né? Ah, E ela acabou comprando. E eu eu comecei a estudar música nessa época. Mas eu fiquei sempre, durante essa fase toda, desse preparo todo, que eu fui indo atrás da música, fui tendo algumas programações mentais de escassez, que eu quero isso, não posso, eu quero aquilo, não posso. Sempre restrições. E eu também ainda fui criando um motivo para minha ação, que é a motivação, né? Motivação, muitas pessoas pensam que é aquela pessoa na frente de um palco pulando e gritando, e vamos uhum. lá, mas não é isso, né? Motivação vai muito além disso, né? Inclusive, existe muito preconceito com livros de autoajuda, né? E eu realmente não dá para entender, porque se é para ajudar, não pode ser mal, não pode ser ruim, né? Tudo bem, a Exato. gente pode até concordar que eu não gosto muito desse ou daquele, né? Mas todos foram feitos, na grande maioria mesmo, com o propósito de ajudar. Então, não é ruim, né? Então, eu tive a minha motivação. Minha motivação era essa, sair da escassez. Eu queria sair. Então, eu queria mudar isso também. Assim como a minha mãe falou, eu fui, quando atingi a idade, procurar um curso profissionalizante. E fui fazer. Só que foi interessante a história disso, porque a minha mãe, ela nem ficou sabendo que eu fui. Que eu fiz, na verdade? Nós não tínhamos dinheiro, e na época eu ia catar lata na rua, metal, lixo, assim, que podia levar no ferro velho e vender para ter um dinheiro para poder pegar o ônibus para ir poder, na escola técnica, onde fazia o curso, me informar quando eram as provas, porque não tinha internet naquela época, não era essa facilidade que tem hoje. Então, primeiro eu tinha que ir lá para descobrir quando são as provas, porque existia um processo seletivo. Não era gratuito na época, mas era um processo seletivo. E eu fui, juntei latas na rua, fui lá, vendi, peguei o troquinho pro ônibus, fui lá. Descobri que tal dia era a prova. Consegui juntar mais umas latinhas depois, no dia da prova, fui lá, fiz a prova. Não passei. Não deu certo a primeira. Não fazia, nunca tinha feito uma prova daquele tipo, sempre estudei em colégio municipal, estadual, colégio público, né? Não tinha ideia de como fazer um preparo para uma prova daquela, realmente. Mas não desisti, continuei. Falei, não vou continuar nessa escassez. Vou continuar. Minha motivação era muito forte. E eu peguei, e no próximo ano, eu tinha que esperar mais um ano para poder fazer a prova de novo. No próximo ano eu fiz. Fui lá, fiz o mesmo processo, juntei um dinheirinho, consegui fazer algumas coisas para juntar o dinheiro para o ônibus. E nessa fase foi interessante, porque eu tinha uma tia que ela trabalhava numa papelaria e ela pegava e trazia sobras que o pessoal da papelaria ia jogar fora de seda. Seda manchada, rasgada, descolorida, né? Ela trazia para casa e eu vi uma oportunidade naquilo. Então, na verdade, você vê que como você está percebendo que eu tinha um viés empreendedor, né? Eu ia lá, eu ia buscava, comprava, vendia sucata. Depois a minha tia trouxe essa oportunidade com essas sedas. Eu posso vender essas sedas aqui. Eu vou vender para a molecada que está fazendo pipa na época, fazendo as pipas para soltar pipa. E eu me diverti muito também soltando pipa. E vendi seda para arrumar o dinheiro para pegar o ônibus para ir fazer as provas no curso profissionalizante. E nesse tempo também, foi bem interessante nessa época das pipas, porque
Aí eu percebi, eu tinha minha também, eu fazia minha, e eu resolvi um dia fazer uma pipa preta, e toda preta. Tô com a rabiola, que o pessoal, o rabo dela toda preta, toda preta. E fui lá, e a molecada ficou maluca. Falei, que pipa legal, meu, faz uma para mim. Eu faço, eu te vendo, eu cobro tanto. Na hora eu te cobro tanto, eu faço. E daí eu comecei a vender para um, comecei a vender um monte de pipa preta. Deu algumas pipas pretas que eu vendi. Daqui a pouco estava cheio no céu de pipa preta. Pesado, a molecada tudo soltando pipa e as pipas que eu estava fazendo. Juntei um dinheirinho também com isso para poder ir fazer as provas. E fui. A segunda vez eu não passei. Você veja como é. E daí eu tinha que esperar mais um ano. Foram 3 anos. E vou te dizer que só no terceiro ano eu consegui passar. Então, às vezes, as pessoas pensam, ah, é fácil, foi fácil para ele, ou não, é tudo fácil. Gente, não é fácil para ninguém. É insistência, persistência. E uma das coisas que as pessoas não entendem, que a escassez não está relacionada somente à falta de dinheiro, por exemplo. Né? A escassez também está relacionada à falta de motivação. Se você tem escassez de motivação, de um propósito, você acaba não agindo, você acaba não fazendo. Então, a escassez pode ter vários viés dentro da escassez. Tá? É o que Se eu ia você pegar perguntar, o que que é a escassez, né? exatamente isso que eu ia falar agora, se você pegar, por exemplo, no dicionário, algo que é raro, algo que não tem abundância, ou algo que tem uma demanda maior que oferta, também é escasso. Então, a gente acaba, por exemplo, no mundo dos ativos, né? O ouro escasso, valor alto. É até engraçado do ouro, né? Até pegando um gancho, só para fugir um pouquinho. O ouro é um negócio engraçado, né? Assim como o dinheiro de papel. Mas vamos falar do ouro. Que valor tem aquela pedra? Ela é bonita, mas que valor tem aquele negócio? Ó, eu que sou físico, é um bom condutor de eletricidade, ótimo, é o melhor, mas ninguém vai fazer, porque é um metal raro na natureza. Se é um metal raro na natureza, é escasso, não seria um bom material para fazer condução de energia elétrica, que se precisa muito, né? Então, de onde vem esse valor do ouro? Né? Por que tem esse valor todo? Inclusive, né, para quem investiu em ouro no final do ano passado, que maravilha, né? Subiu muito, né? O ouro valorizou muito com essa pandemia, com a crise que entrou aí. O ouro sempre é o porto seguro. E estranho que o valor que o ouro tem, ele vem já de muito antigamente, né? Ele vem dos egípcios, vem de antes, vem dos maias, onde se faziam adereços, né? Os reis gostavam muito de coroas, gostavam muito de joias, e porque aquele metal era brilhante, bonito, fácil de trabalhar, e ali começou o ouro a ter um valor. Agora imagine na época medieval, Gunther, chegar um soldado na tua casa e você tem duas vaquinhas leiteiras ótimas, muito boas, que dão muito leite, e chega lá um soldado e fala, eu vim aqui buscar uma vaca porque o rei quer, e o rei resolveu te pagar com essa vaca, e você me dá uma pedra. Aí você estende a mão e recebe do soldado uma pedra. E você fica olhando, o que eu vou fazer com essa pedra? A minha vaquinha dá tanto leite, eu vendo, troco leite, vou lá e troco leite. Então, o que eu vou fazer com essa pedra? Né? É, é um negócio que absurdo até de pensar, né? Que valor tem? Mas o soldado disse pro fazendeiro, olha, essa pedra é muito apreciada pelo rei, pelo pessoal da corte, né, pelos nobres. Provavelmente você vai conseguir trocar por algo de valor. Então, pega essa Troca. pedra, que é o que o rei está oferecendo. E aí começou, né? Ver o valor dos reis, ver esse valor, e começou aí uma história do dinheiro até, né? Das moedas, do dinheiro, da troca, né? Por por um símbolo de valor monetário, né? No caso, o ouro. Então, o ouro é engraçado, né? Ele veio dessa época, com esse valor aí, que não, assim, mais simbólico até, né? Então, mas é um metal raro, escasso, né? Então, as coisas que têm escassez, motivação é uma coisa escassa. Muita gente está desmotivada hoje em dia, principalmente agora. Quanta gente desmotivada, quanta gente perdeu emprego, quanta gente está ali presa em casa e não aguenta mais, e está em depressão às vezes. É escassez, escassez de bons hormônios, escassez realmente de boas rotinas, né? Escassez de motivação.
Então, as pessoas precisam encontrar os motivos para a ação, a da motivação. Então, até pegando, só peguei essa história toda do ouro, assim, entrei, porque também fala sobre algo escasso, né? E como às vezes o valor do algo escasso é um valor simbólico, né? O valor realmente do ouro, que é algo escasso, é um valor simbólico, né? Então, qual simbologia você, hoje, está aqui com nós nessa live, dá para os seus objetivos? Qual é o valor que você dá? Qual a motivação que você tem para alcançar os seus objetivos? Eu pergunto isso. Qual é? Porque eu segui essa trajetória toda de programação que eu estava contando, que a minha mãe fez para mim fazer um curso profissionalizante para mudar de vida, para sair da escassez. Então eu tive uma motivação, boa ou má, isso não é o caso, eu tive uma motivação. E eu segui ela fielmente. E fui, e realmente fiz, entrei daí nessa jornada, fiz o curso, me formei, entrei trabalhando, fiz toda a jornada. Até chegar na época que eu precisava mais ir além, né? Que eu percebi que aquilo já estava melhor, eu já tinha saído daquele nível de escassez, mas ainda estava escasso, a coisa ainda estava escassa. Eu ainda estava ali num limite ali de escassez. E onde a vida tinha umas limitações que eu queria ultrapassar. E eu percebi que eu poderia ultrapassar através de estudos, de mais além. Aí eu fui, comecei toda uma jornada de trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, estudar sábado, e até que eu passei no vestibular da Universidade Federal para fazer física, porque durante meus estudos eu percebi que eu tinha uma afinidade e gostava, né? E também teve esse ponto que eu tinha comentado, que eu queria conhecer um pouquinho mais de Deus. E eu sempre tive comigo conhecimento, todo conhecimento importante na nossa vida são pequenos textos de Deus, pequenas coisas que Deus nos deixa para que nós aprendamos e evoluímos. E eu sempre fiquei naquela, eu quero aprender mais, eu vim nessa vida por algum motivo. Eu sempre fiquei com isso na minha mente, eu vim por um motivo. E o motivo que eu vim é para aprender. E eu via muitas pessoas, mas nem sempre eu tinha essa mentalidade. Mais novo, é claro, quando eu era mais novo, nossa, mas eu não gosto de estudar. Daí, mas quando que eu mudei? Engraçado, né? Eu mudei mais ou menos quando eu estava no meu ensino médio, que na época era segundo grau, mas agora o pessoal é ensino médio, né? Foi lá que eu mudei. Alguma coisa na minha mente, eu não sei o que, mas foi de repente, eu comecei, eu estava um dia na sala de aula, nossa, achei legal isso. Foi física, na verdade. E por isso que eu acabei fazendo física. Que legal isso. E, nossa, explicando o movimento e tal. Eu falei, que bacana, gostei disso. E aquilo ali, eu falei, nossa, mas estudo é legal. Daí aquilo ali mudou. Só que mudou para todos os estudos. Eu virei eu quero aprender tudo. E só que fui seguindo uma linha mais técnica, mas eu queria sempre aprender tudo que eu pudesse. E a música entrou no meio desse caminho também. Eu fui sempre paralelo aprendendo a música. Inclusive, eu já toquei em banda, eu já toquei, fiz na noite com acústico. Então você vê que a coisa da música foi bem forte também, né? E até mesmo para você chegar no nível de estar tocando, você tem que estudar muito, né? O pessoal pensa que às vezes é só pegar um instrumento e sair tocar. Você tem que estudar bastante. E às vezes eu fico pensando como é que eu arrumava tempo. Eu trabalhava, eu estudava à noite e ainda arrumava tempo para cantar, para tocar e cantar. E é isso aí. E foi assim uma história bem longa que eu fui perseguindo para sair do quê? Da Da escassez. escassez. Da escassez, que foi uma coisa bem forte na minha infância e que realmente marcou, e eu busquei sair. Mas eu busquei sair não só da escassez financeira, vamos dizer assim, que eu fui buscando. A busca era também para sair da escassez de informação, de conhecimento, porque estava limitado, né? Você veja, minha mãe, ela uma pessoa de ótimo coração, muito boa, e fez essa programação, que nem foi uma programação ruim, né? Mas ela era muito simples, né, em conhecimento, assim. Uma pessoa muito sábia, mas de conhecimento mesmo formal, ela fez só a quarta série. E o meu pai nem a quarta série. Então, realmente, a informação não era uma coisa rica dentro da minha casa, nesse sentido, né? Tinha esse amor, tinha outras coisas, né?
tinha os problemas também, como toda família, mas, enfim, a informação, a cultura, assim, não foi tão rica. E eu fui buscar esse conhecimento depois, né? Depois de jovem, adulto, eu fui buscando, para sair dessa escassez também. Porque eu tive forte em mim que, sem conhecimento, eu não vou chegar a lugar nenhum, né? E eu busquei esse conhecimento, fui buscando até me formar, depois fazer o MBA, entrar daí depois na parte de inteligência emocional. Mas por que que eu entrei na parte de inteligência emocional também? Esse é um outro detalhe interessante, né? Eu imagino, eu acabei de contar uma história que longa e que é densa, né? Imagina você fazer, eu fiz o curso técnico, fiz vários cursos no meio, que eu nem vou contar, senão fica se estende, mas fiz vários outros no meio do caminho, que você sabe que você está numa jornada desse tipo de técnico, você foi também, você tem que estar toda hora estudando, né? Tem que estar toda hora ali, né? Como várias outras áreas, mas você tem que estar ali. E eu fui seguindo, 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 e isso, com o passar do tempo, obviamente, fatigou. Isso levou um limite, levou um estresse, porque era o trabalho, né? Puxado, sempre com muita pressão, cobrança, CLT, trabalhando, 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 e sempre metas a serem cumpridas, né? Metas e mais metas. E, e junto com toda essa sobrecarga, eu comecei a ter algumas doenças psicossomáticas mesmo, alguns problemas causados por excesso de estresse, né? Muita adrenalina, né? Muito cortisona, muito, e acabou me gerando um problema. Um problema que algumas pessoas talvez até conheçam, né? E que estejam assistindo a gente. Eu tive um problema de excesso de ácido úrico no sangue, o que muitos conhecem como uma doença chamada gota. Guto. E olha, vocês não queiram ter isso, não. Isso me atacou por um bom tempo, porque eu estava dando limite mesmo da pressão de estresse. E eu comecei a sentir muitas dores. Eu não parava de sentir dor. Imagine, Gunter, você ficar é, sem parar de sentir dor. Imagine você. E a dor era assim: para mim foi no. Tem pessoas que é na mão. Graças a Deus, para mim ainda não foi na mão que eu podia tocar ainda. Mas para mim foi no dedo do pé. Era como se eu tivesse acabado de bater no meu dedo do pé e tivesse deslocado do lugar. Assim. Era essa dor que eu sentia. Imagino. Eu fiquei sentindo isso por muito tempo. Pra você tem uma ideia, eu fiquei acho que um ano. E era praticamente incessante. Eu tinha tréguas de parar de doer durante uma semana. Parava uma semana e começava de novo. Daí ficava 40, 50 dias sem parar. Mas eu não conseguia andar, não conseguia correr, eu tive que parar. Eu gostava de correr, fazer atividade física. Eu tive que parar. Inclusive, eu pego onda também, porque você é de Santos, né? Tô de Santos. Eu pego onda, já fui para Santos. E eu tenho minha prancha até hoje, eu gosto de ir para o mar, eu adoro. E eu tive que parar até de pegar onda, porque a dor era insuportável. Me limitou, começou a me causar várias limitações. Ou seja, voltou a escassez daí, né? A escassez deu poder daí. Eu não podia mais fazer o que eu queria. E eu estava numa situação já que eu pensei, meu Deus, o que que eu faço? Né? Já estava no estresse, assim, já estava beirando quase que uma depressão já nessa situação. O que que eu fiz? Eu fui buscar ajuda, porque eu falei, ó, se eu pudesse sair sozinho disso, eu já teria saído. Como eu não consegui até agora, é sinal que eu vou precisar de algum outro tipo de recurso, de alguma ajuda. E eu fui buscar uma ajuda. E daí eu comecei a pesquisar, né? E de repente, quando a gente começa a pesquisar autoajuda, essas coisas, eu nem conhecia muito essas coisas de coach. Eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas nem sabia o que era, não sabia nada. Inteligência emocional. Aliás, inteligência emocional até eu já tinha ouvido falar, mas quem era da área de exatas, inteligência emocional, sai fora com esse negócio. Isso é coisa, não tem nada a ver, isso é fraco. E é isso que a gente ouvia. E isso a gente crescia também com essa crença limitante também, né? Que bobagem. Porque a inteligência emocional, depois que eu descobri um curso de inteligência emocional, fui lá e fiz de 3 dias de imersão total naquele ambiente, com aqueles recursos de forte impacto emocional, aí meu Deus, eu descobri a vida. Eu falei, isso é vida. Eu descobri a vida de novo.
E sabe o que foi mais incrível, Gunther? Quando eu estava fazendo esse curso, quando eu estava nesse curso de inteligência emocional, eu estava com problema de gota. Eu estava sentindo a dor no meu dedo e ela já estava numa fase que ela estava se espalhando para outras partes do corpo e estava indo para o joelho. Eu estava já sentindo dores no joelho também. E foi incrível, porque já no primeiro dia, com as dinâmicas que estavam sendo feitas, eu comecei a dor começou a sumir. A dor começou a sumir. Então eu falei, nossa, que bom, a dor está diminuindo. Eu falei, a dor está diminuindo. E daí tá, eu continuei lá naquele processo, né? Fui pro segundo dia, no segundo dia já não estava doendo. No segundo dia do treinamento, não estava doendo. Parou. Falei, meu Deus, eu acho que eu estava uns 8 meses sentindo dor, sem parar. Não parava. No segundo dia, no primeiro dia parou, daí deu um pouquinho, mas daí no segundo dia sumiu. No terceiro dia, nada. Nada. Sumiu. E depois disso, eu tô há um ano praticamente sem sentir nada. Nunca mais tive. Você veja, você veja o poder Legal. disso. Você veja o poder disso. E daí eu fiquei, tá, durante o curso a gente aprende sobre a farmácia interna, né? E como ativar hormônios, serotonina, dopamina, e assim a gente vai, tá, eu sou um estudioso, sou um físico, sou um técnico, eu vou entender esse negócio, né? E fui lá, buscar entendimento sobre isso, e foi nesse ponto exatamente, que eu percebi o poder que isso tinha. E eu não estou falando não prometendo cura nenhuma, isso foi para mim. Para mim funcionou perfeitamente. Eu vinha sofrendo há um bom tempo com essas dores. Eu vinha sofrendo há um bom tempo. A minha esposa sabe, eu fui 2 vezes para o hospital em 2019. Porque esse curso, para você ver como foi todo esse processo, foi rápido para mim. Foi em 2019 isso. Foi Agora é ali, recente. foi ali. Uhum. Então, eu fui 2 vezes para o hospital no começo, em janeiro, fevereiro ali. 2 vezes para o hospital por causa disso. Para ter que tomar remédio na veia ali, porque não tinha, a dor era insuportável. E eu entrei num curso de inteligência emocional, onde foram estimulados hormônios bons, né, que acabaram neutralizando toda aquela cortisona, toda aquela adrenalina que estava sobrecarregando no meu organismo, devido aos anos de pressão e estresse que eu me submeti, né, para chegar onde eu estava chegando ali diante da minha carreira, né. Você veja que depois disso a minha curiosidade foi tanta que daí eu fui atrás. Eu não quero, isso aqui eu quero aprender muito bem isso, porque esse bem que foi proporcionado à minha pessoa, eu quero proporcionar às outras também. Se eu fui Entendi. liberto de uma coisa terrível como aquela, eu também quero poder ajudar pessoas. Porque a magia que se tem de ativar a farmácia interna, na verdade, é científico. Né? Então, obviamente, eu não ia acreditar em simplesmente uma conversa à toa. Né? Eu ia investigar, e é científico, é comprovado realmente. Né? Praticando atividade física, aquela história, tem um grande preconceito contra coaches e tudo mais, né? De você acordar de manhã, levantar a mão e gritar alegria, 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 vitória, 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 10 vezes. Eu faço isso todo dia, depois que eu fiz esse treinamento de inteligência emocional. Todos os dias. Isso Você me sabe, libertou. você sabe que assim, a gente começa a ouvir as histórias e a gente vai pincelando um monte de coisa parecida, né? Isso é bem engraçado. E eu fui trabalhar com consórcio, tá? A minha irmã está aí assistindo, então com o meu cunhado a gente foi vender consórcio. Na época, eu nem acreditava muito no produto, mas era o que tinha. Isso foi em 2005, 2006, sabe? Há bastante. Não, 2005 não, em 96, 97, bastante tempo atrás. Eu era garoto, eu tinha 18 anos. E aí eles era muito forte o treinamento. E no treinamento, eles ensinavam a gente, depois quando chegava na nossa agência,
todos os dias o pessoal tinha lá uns 10 instrumentos musicais, tambor, bumbo, e eles começavam com algumas músicas, batendo e gritando. Eu pensava, olhava aquilo ali e pensava, isso não é para mim. Mas hoje eu sei o poder que isso tem na gente. Justamente, eu adorei a frase que a Jaque escreveu aí agora há pouco. Jaque, parabéns, é sua esposa, não é isso? É, minha Tá, esposa. parabéns. Tá ligado aí E também. ativar a farmácia interna, eu anotei aqui, é muito bacana. Pessoal, aproveitando, bem-vindo a quem chegou aí depois, né? O Luiz estava falando aqui para a gente a história incrível de como ele estava saindo da escassez para uma vida aí de riqueza. E eu queria pedir, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, faça a pergunta. Aí do lado do comentário tem uma interrogaçãozinha, que aí fica aqui dizendo que é uma pergunta para a gente. Você pode utilizar esse recurso. E Luiz, quando puder, eu tenho duas perguntinhas que eu anotei aqui para te fazer, tá? Sim, sim. A Elaine, minha esposa, ela falou que parabéns, não é fácil persistir e perseguir seus objetivos. A É, muito Jaque obrigado. falou de ativar sua farmácia interna. A A Ju Ju também andou. falou impressionante como as emoções podem refletir no corpo todo. Ju, eu acabei não falando, eu sou coach, educador financeiro, e o meu foco é justamente esse, em como a gente ativar as emoções para poder ativar todos esses hormônios que acabam nos ajudando ou não, justamente aí na nossa questões financeiras, né? Porque muita coisa financeira depende totalmente do nosso hormônio. Tem gente que compra por fuga, tem gente que não pode ver a palavra promoção, guardar dinheiro, putz, é difícil e cansativo. Então, isso tudo muito baseado nas nossas emoções, né? Totalmente, totalmente. E aproveitando, realmente, foi um princípio que transformou realmente a minha vida e transformou a minha intenção, né? Transformou a intenção de mudar mesmo, de buscar esse conhecimento, né? E eu fui, né? Aí fiz formação Legal. em coach, fiz formação de treinador de inteligência emocional, e fiz um monte de cursos aí, nesse segmento durante esse curto espaço de tempo. E agora eu estou fazendo também, sendo companheiro seu, fazendo especialização de coach financeiro. Também estou. Então, estou na Exatamente. jornada, não parei mais. Então, foi incrível, fantástico o que eu descobri através de um curso de inteligência emocional, e o que ele proporcionou. E eu acho que todas as pessoas merecem um curso de inteligência emocional. Todas as pessoas merecem. Tem dúvida, não tenha dúvida. Eu fui muito fechado minha vida inteira sobre isso também. Cheio de crenças sobre esse tipo de coisa. Cheio de preconceitos. Tive que me libertar. E por que eu fui lá? Porque eu estava no limite. Eu não quero que você que está assistindo nós aqui chegue nesse limite. Não chegue. Busque ajuda. Hoje, depois de eu ter feito o curso de coaching, buscado muitas informações ali a respeito disso, do assunto, me aprofundado e visto vários, né, big players aí do mercado, né, da área, né, eu percebi realmente a importância desse trabalho. Esse trabalho é muito importante. Ele auxilia, não, isso é só uma ponta de todo esse iceberg, né? Existe muita coisa para baixo ainda dele, né? Então você ganha com muito mais coisas. Você ganha com muito mais recursos mesmo. O coach mesmo. Muita gente com preconceito, ele fala mal, o que a gente vê, né? Mas a gente de cabeça fechada, que não vai evoluir. E a gente tem que buscar evolução. Abra a mente para evoluir, porque o coach é uma excelente técnica que junta várias ferramentas, né? Da administração, da psicanálise, da psicologia, tudo em prol do bem. Eu li alguns dias atrás um livro sobre vendas, do Aaron Ross, Receita Previsível. Quem não leu, lê esse livro. Quem é da área de vendas, principalmente, né? Para quem era de vendas. E para quem pensa que não era da área de vendas, desculpe te dizer, hein? Quando você está tentando convencer alguém, você está tentando vender uma ideia. Então você É tem bem que saber verdade. vender. Então a venda está na vida de todos nós. Quando você está tentando colocar uma ideia para o seu filho, a minha mãe vendeu muito bem uma ideia para mim, quando eu tinha 7 anos, eu comprei e segui ela durante anos. É, então, realmente, tudo envolve vendas. Eu li esse livro e o Aaron Ross cita no livro várias vezes, coach, várias vezes, é um livro aí, best-seller,
Várias vezes, inclusive ele cita que todos os setores da empresa têm que ter pelo menos um coach. Um Pelo menos coach. um. Então, e você veja no Bacana. Brasil, a gente isso não é tão assim, está começando, né? O Brasil está começando a despontar um pouquinho mais, né? Então tem um mercado muito grande, muito bom, né? Para as pessoas que querem trabalhar na área, ajudando, né? Realmente, participando, usando essa técnica, né, do coach. É, Então, mas assim, ainda está muito pequeno, as pessoas ainda não acreditam muito, muitas empresas ainda travam, eu não sei o que que é isso, não conheço muito bem, é o medo do desconhecido, né? Então, mas é uma coisa que está evoluindo bastante no mundo, né? E no é. Brasil, Até, ainda bem também. ainda bem, né? Até aproveitando, Luiz, o pessoal que está ouvindo a gente, se você tiver a oportunidade, você não fez ainda, de fazer um treinamento, um curso de inteligência emocional, faça. É muito libertador. Você abre a cabeça assim, né? Aquele meme que tem na internet, uau, né? É de uma forma assim impressionante. E um É um coach também, despertar, um coach. Oi? é um despertar, né? Exatamente. A Elaine perguntou aqui, às vezes, tudo que nós precisamos está dentro de nós. E como ajudar a ativar essas forças? Então, o que nos estudos a gente acaba entendendo, né? A força, na verdade, e esse foi um dos principais, uma das principais coisas que eu entendi. A força não está fora. Ela pode vir de fora e te provocar, mas a força está dentro de você. Ela está dentro de você. Tudo que você precisa está aqui, ó, dentro disso aqui. Ó. Tudo, tudo que você precisa. Impressionante, né? Isso é a primeira coisa que você tem que acreditar e entender. Toda a força que você precisa está dentro da sua mente. Só que é claro, se a tua mente não for bem estimulada, com ações, com pensamentos, que vão gerar boas emoções, para você produzir boas ações, nada vai adiantar. Mas o que eu faço, Luiz? Eu acabei de falar agora há pouco do que eu faço agora, nas minhas manhãs. Se alguém já leu o livro O Milagre da Manhã, já está num bom caminho. É uma indicação do livro que eu leio, que eu dou aqui. Boa. O Milagre da Manhã é um bom livro. Ele ensina justamente isso. Mas eu faço. Eu não peguei só, eu vou ler, não sei, não acredito. Como eu senti no treinamento de forte impacto emocional, eu acabei vendo que funciona e para mim foi mais fácil acreditar e fazer. Né? E de repente, para quem está vendo a gente numa live, eu não acredito muito nisso, fica ainda com aquele travamento, com aquela vergonha, eu não vou levantar de manhã e ficar. Tudo bem, você não precisa gritar, acordar, todo mundo está dormindo, você vai gritar, acordar todo mundo. Não é isso. Você pode fazer baixinho, pode. O importante é que você faça, pule. Vitória, alegria, alegria, 10 vezes vitória, 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 10 vezes, pulando. E quando você fizer isso, não faça simplesmente fazendo por fazer. Faça pensando. Quando você falar alegria, lembre do momento de felicidade da tua vida. Qual foi a maior realização que você teve que trouxe felicidade? Foi o teu filho nasceu? Quando meu filho nasceu, eu fiquei muito feliz. Quando eu passei no vestibular, eu fiquei muito feliz. Quando eu arrumei um emprego, eu fiquei muito feliz. Quando eu ganhei aquele brinquedo quando eu era criança, como eu fiquei feliz. Então, quando você estiver gritando alegria, 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 Alegria. lembre daquele momento de felicidade. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho a bênção de ter uma família linda e eu penso no nascimento do meu filho de manhã, na felicidade. E para mim a felicidade é meu filho. Eu tô lá, alegria, alegria, e lembrando do meu filho. Depois vitória. Eu lembro de momentos de vitória. Mas eu não tenho vitória, eu nunca consegui nada, eu não tenho alegria. Meu Deus, realmente, você precisa mudar a tua cabeça. Todo mundo teve algum momento bom. Em algum momento, alguma coisa boa teve. Algum momento de vitória. Nem que seja um momento que você conseguiu sair de dentro da barriga da tua mãe. Foi um momento de vitória. Você saiu de lá para a vida. Então, vamos seguir a vida. A vida é um motivo de alegria. Se você for pensar, o maior milagre que você tem na tua vida, na tua história, é a tua vida, né? Porque sem a tua vida, nada existe para você, né? É verdade. Então, E então aí, assim, entendendo o que você disse, Luiz, então quando você de manhã você faz isso, alegria, 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 e aí você pensa naqueles momentos de alegria, o seu cérebro ele cria os hormônios que produzem alegria dentro de você, não é isso?
Ele vai gerando serotonina e vai enchendo o meu corpo de serotonina. E depois eu venho E com aí fica muito vitória. mais fácil você realmente fazer as coisas. E depois eu venho vitória, 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 vitória. E eu lembro de algumas vitórias que eu tive na minha vida. Eu tive as minhas vitórias. Você tem as suas, eu tenho certeza. As minhas vitórias. Minhas vitórias, eu passei no vestibular, eu me formei, eu fiz isso, eu conquistei algumas coisas que eu queria ter conquistado na minha vida. E essa é a minha riqueza. Isso ninguém tira de mim. A riqueza, que a gente falou pouco, a gente está falando bastante de escassez, né? A riqueza não é só dinheiro. A riqueza pode estar no valor que se dá a um bem que você tem, ou que até mesmo você mesmo dá, né? Você pode dar um valor a um bem seu que é inestimável. A minha família é inestimável, a minha riqueza é a minha família, né? Ou seja, é a riqueza. Então você acabou de sair da escassez que a gente estava falando para um processo de riqueza. Riqueza, a minha riqueza. Você tem a sua riqueza. Encontre a sua Deixa eu riqueza. aproveitar e fazer uma pergunta nisso, Luiz. A gente sabe que você disse que você tem essa veia empreendedora desde pequeno. Então, uma pessoa que ela tem um padrão empreendedor, todo lugar que ela vai, para onde ela olha, ela vê uma oportunidade. Então, assim, começou a pandemia, aí começou todo mundo a comprar máscara. Poxa, eu vou pegar máscara e vou vender. Né? A gente conhece a história do Silvio Santos lá, que ele vendeu, ele começou como camelô vendendo plástico para documento e tal. Então, é o que dizem, enquanto umas pessoas choram, tem outros vendendo lenço. Uma pessoa empreendedora, que tem o padrão empreendedor, é assim. O que é uma pessoa com padrão de riqueza? Então, o padrão de riqueza, como eu estava falando, tem a riqueza conceitual, de você ter um valor para o seu bem, um valor próprio seu, né? Para a tua família, ou para alguma coisa que você tem. Mas também tem, claro, a riqueza que está relacionada à abundância de bens materiais, né? Dinheiro, e entre outras coisas que estão relacionadas à riqueza mesmo, né? Material, daí no caso. Então, o que eu penso assim? Eu vou dizer para você o seguinte: eu, devido à programação que eu tive, você veja como eu falei, que eu tinha o viés empreendedor que eu fazia quando eu era pequeno, corria atrás, e acabei seguindo essa área. Mas você sabe que essa área, quando você entra nesse ciclo, ele é um ciclo que está descrito no livro de Napoleão Hill, do Mais Esperto que o Diabo, o ciclo hipnótico. Você cai no ciclo hipnótico. Você cai naquilo, você fica. E quando eu me formei no curso técnico que eu tinha feito, quando eu saí do curso, eu saí cheio, eu vou montar um negócio próprio. Eu saí cheio e fui, ainda fiz alguns serviços, né? E daí comecei a esbarrar um pouco na questão de, eu preciso de ferramentas, eu preciso de... Mas mesmo assim eu fui. Uma vez, eu fui prestar um serviço da área técnica que eu me formei, de refrigeração. Eu sou também técnico em refrigeração. E eu fui consertar um expositor num açougue. E eu cheguei no. Eu não tinha ferramenta. Eu fui primeiro, eu falei para o cara falou que tinha um problema, eu fui lá ver, e eu vi, tá, eu já vi o que, que é. E daí, só que eu não tinha ferramenta. Mas eu tinha um amigo que tinha ferramentas. Eu fui lá, emprestei as ferramentas do meu amigo, fui lá, fiz o conserto, ganhei um dinheirinho, dei uma parte para o meu amigo por ter emprestado as ferramentas dele. Ou seja, você veja como é coisa, né? E eu tinha bastante disso realmente. E fiquei buscando. Quando eu me estava fazendo a minha graduação, eu me juntei com alguns amigos e, como numa conversa, uma vez a gente ficou meio viajando lá, né? Aquelas conversas dos amigos que a gente tem na graduação, sobre construir um cursinho pré-vestibular. Então eu vou dar aula de física, você, né? Daí tem lá o nosso colega que é químico, vai dar aula de química, e a gente estava nessa. E eu cheguei a pesquisar valor de cadeiras, carteiras, para construir, valor de aluguel do lugar. Fui atrás mesmo para fazer. Talvez eu tenha sido o único que foi os outros. Acho que a gente só estava conversando, não era real, né? E eu fui fazer. Mas a vaquinha que a gente tem, que a gente fica preso a ela, acaba nos colocando no ciclo e a gente acaba, não, tá confortável aqui, então vamos ficar por aqui por enquanto. Tem risco. Então eu tive esse problema. Esse problema, eu caí nesse ciclo. E eu só fui me libertar um pouco mais a minha mente disso, cair numa mente um pouco mais
rica, de novo, nesse sentido, voltando para a questão da riqueza, que a riqueza também você pode colocar em possibilidades. Por quê? Porque quando você fala de abundância, é, até depois a gente vai ver que dá para usar essa técnica em um momento, é uma pergunta, né? A Elaine está fazendo uma pergunta, e dá para usar essa técnica em um momento de muita tensão emocional. Você não vai, você está no meio de uma briga, todo mundo nervoso, você vai sair gritando alegria aqui, não dá, né? Não é assim, tem algumas coisas assim. Mas uma coisa interessante, uma boa estratégia, essa vem do Tony Robbins. Estava lendo o livro Desperte Seu Gigante Interior, e ele fala que quando você está numa reunião, e às vezes as pessoas começam a perder o foco muito, e começa a se estressar de repente, você faz uma quebra de padrão. Ele dá um exemplo no livro, que ele estava conversando com um colaborador dele, e ele estava lá, o colaborador todo nervoso, não sei como é que vai ser isso, como é que vai ser esse negócio, e de repente ele fala, eu não lembro da cor exatamente agora, mas ele fala, como seria a cor da pistola laranja de água? Mais ou menos assim. O cara olhou para ele, o violão balançou. O cara olhou para ele, primeiro ele já falou a cor, né? A cor da pistola de água, e daí o cara começou a rir. O cara começou a rir, porque no meio de uma reunião séria, que o cara estava desesperado, houve uma quebra de padrão. Ele fez de propósito, o Robbins é o mestre disso, né? Ele fez uma quebra de padrão no meio de uma reunião importante, falar uma coisa nada a ver, uma pistola de água, a cor laranja, né? Pistola de água. Lembra da cor laranja da pistola? Lembra da cor? O cara ficou sem sentido. E eles se mataram de rir. Entrou agora a Denise Noir, ela é staff do Tony Robbins. Pergunta para ela que ela te fala direitinho qual é o que ele disse lá. Incrível. Enfim, é uma quebra de padrão. E ele faz muito isso. Eu estava vendo também, eu não sou o seu guru, né? E ele faz muito isso. Uma hora numa intervenção que ele faz, com uma mãe e com uma filha, ele chama a menina de cachorra. Mas chocou ela, chocou todo mundo, né? Chocou todo mundo. Ele não fez isso por mal, porque ele queria ofender. Ele fez para quebrar o padrão, porque ela estava seguindo o padrão que ela seguia para dominar a mãe dela. E ele fez uma quebra de padrão e já falou que aqui comigo não, que comigo eu não sou tua mãe, comigo você não vai levantar a voz, não vai falar desse jeito. Mais ou menos nessa linha. Quebras de padrão. Então, o que a gente pode fazer, às vezes, no momento de estresse, de pressão, é uma quebra de padrão. Falar, às vezes, uma coisa nada a ver, com um certo cuidado, claro, né? Porque pode ser mal visto por alguns, mas, de repente, para quebrar um padrão, quebrar uma tensão, um estresse, e até para depois fluir novamente a criatividade das pessoas. Porque, às vezes, no momento, estamos numa reunião, não conseguimos chegar em conclusão nenhuma de nada. Isso acontece, bem normal. Pressão, muita pressão, todo mundo ali. Nós não estamos chegando a uma conclusão. Vai lá e quebra o padrão. Fala uma coisa nada a ver, conta uma história nada a ver, quebra o padrão. Todo mundo vai dar risada. Quando todo mundo jogar essa serotonina no corpo, a coisa começa a fluir de novo. Isso me lembrou uma história, Luiz. A Elaine, com o chefe dela, numa reunião tensa, assim, nervosa, de repente o homem olha para cima e fala: olha, elefante de cor de rosa. E aí todo mundo, que, não sei o quê. E aí depois ele continua explicando sobre isso. Eu acho que ele fez exatamente isso, né? Deixa eu só falar duas coisas. A gente tem mais 5 minutos só de live, aí depois ele encerra, tá? A gente não tem como segurar. A Ju perguntou, acho que foi a Ju. Deixa eu ver. Ela perguntou, se a live vai ficar gravada depois. Vai sim. Vai ficar gravada, vai ficar aqui disponível. Depois você tem como, se quiser, copiar ela e colocar nas suas redes também, tá? Então, vai ficar disponível. E, Luiz, eu vou pedir para você só falar aí sobre, que a Jaque perguntou da história da vaquinha, se você vai fazer uma live ou não para contar isso depois. E já na nossa história da vaquinha é longa, tá? A história você vai ter que fazer uma outra live. Faz uma live. Então, eu acho que isso foi uma promessa, hein? Ele vai fazer uma live para contar essa história da vaquinha. E vamos para as considerações finais, então. Aí eu vou falar rapidinho
tá? Para quem chegou agora também, do qual é o meu trabalho. Aí eu vou pedir para você só fazer as considerações finais falando do seu e me responder só uma pergunta nessa consideração final, do sentido de que você contou toda a sua história, tudo que você passou para sair daquela situação de escassez para a situação de abundância. Vamos de repente você Já está consegue. travando um pouco. Como? Tá, Ou então. travou um pouco, eu não consegui te ouvir muito bem. Mas, assim, Tá. para pegar rápido, né, porque temos poucos minutos, então tinha uma escassez, né, dentro de mim. Uma escassez de sentimentos bons, uma escassez de boas ações também para melhorar meus padrões de vida, para melhorar minha vida, inclusive físicas e de saúde. Eu encontrei recursos para sair dessa escassez, para entrar para um estado de uma riqueza conceitual, e que busca também uma riqueza financeira daí, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. E esse estado de riqueza é você dar valor realmente às coisas que você tem, você agradecer todo dia, ser muito grato. É outra coisa que gera bons sentimentos, bons hormônios para você. Gratidão, gratidão todo dia, todo dia. Eu tenho outras rotinas que eu faço pela manhã, que eu vou fazer lives para contar. Aquela do Alegria, do Vitória, é uma, mas eu faço atividades físicas, eu faço outras coisas eu também. E acho que é isso. Você tem que mudar o padrão de escassez de recursos para um padrão de muitos recursos, de abundância. E abundância está muito relacionada a possibilidades. Então, aumente as suas possibilidades, aumente a sua riqueza, porque, consequentemente, você vai conseguir buscar empreendimentos, novas fontes de renda, novas receitas, para você também buscar novos conhecimentos, investir em novos conhecimentos para atingir uma riqueza daí financeira. Então, esse é um dos objetivos também que você tem que focar. Então, é mudar os padrões dessa escassez para essa riqueza, para que a tua vida financeira mude dentro de uma riqueza de recursos, de abundância. Perfeito. Então, quer dizer que se a gente usar dessas ferramentas, desses artifícios, vai ativar nossa farmácia interna, a gente consegue sair dessa escassez para a abundância, não necessariamente passando uma vida inteira. A gente consegue fazer isso com uma velocidade muito maior, não é isso? Com certeza, você vai despertar recursos. O motivo da ação, a motivação. Porque muitas vezes as pessoas não vão por medo, e o medo pode ser quebrado com esses recursos, ativando esses recursos, e não vão porque não conseguem, estão travadas, não conseguem sair daquele estado. E você quebrando esses estados, você começa a conseguir alcançar. Começa a alcançar. Eu consegui, então, pensar que eu posso comprar máscaras para vender, como você citou. Que eu posso aprender alguma coisa para ensinar. E que pode virar um curso, que eu posso também comercializar um curso, porque eu estou fazendo um bem para as pessoas ensinando. Exatamente. Ou seja, a pessoa começa a abrir as possibilidades. E o mundo de negócios está cheio de possibilidades. É o mundo da abundância. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Isso significa que são possibilidades. A abundância é possibilidade. Não está só ligada a dinheiro. Está ligada às possibilidades de você ganhar dinheiro, entre outras coisas. Então, Luiz, pessoal, antes da gente encerrar aqui, daqui a pouquinho o Instagram vai começar a fazer uma contagem regressiva. Eu queria dizer muita gratidão, Luiz, por você ter vindo aqui, ter contado para a gente essa história incrível, tá? Uma história incrível mesmo, tanto informação, tanto conhecimento. 1 hora passa muito rápido, é muito pouco. Pessoal, vocês que passaram aqui, gratidão, tá? Eu sou muito agradecido, muito obrigado mesmo. Obrigado, Ju, muito obrigado. E lembrando que sigam as nossas redes, né? O pessoal do Luiz, siga as minhas redes, o pessoal que já me segue, siga as redes do Luiz. No meu canal, pedi para ele explicar o que ele divulga lá de informação. Nos meus canais eu costumo divulgar informação financeira. A ideia o que é? É pegar esse técnicas de finanças e traduzir para uma linguagem muito mais simples para quem é leigo no assunto. Como é muito difícil, as pessoas acabam empurrando para depois, né? E é difícil, então a ideia é baixe um e-book do Gunther, hein? Exatamente, eu tenho um e-book, o Luiz leu, passei para ele. A ideia do e-book é contar para a gente ter os 7 passos para sair do aperto financeiro, não só para quem está no vermelho, mas para quem não está sobrando dinheiro, quer guardar dinheiro para fazer alguma coisa. E me manda mensagem, tá? Manda lá no meu direct. Luiz, 20 segundos.
fala aí a sua despedida e a gente Consideração. vai agradecer. Muito obrigado, gratidão a todos que estiveram até agora. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês acompanhem o Gunter, me acompanhem no Instagram.